Daniel Souza, eu tô gravando esse episódio aqui no dia 8 de maio, porque eu tô no Brasil. Você está em terras europeias, já está no dia 9 de maio, né? Isso reflete um pouco a data do dia da vitória, né? O fuso horário importa. Então, quando a gente fala sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi constatado na Europa Ocidental, quando a gente fala aqui sobre Londres e Paris, no dia 8 de maio, às 23 horas. Só que no dia 8 de maio, às 23 horas, já era o dia 9 de maio em Moscou. Então, por isso, a Europa Ocidental celebra, lembra o dia da vitória, os 80 anos, aliás, exatamente nessa virada de 8 para 9, da vitória sobre a Alemanha nazista, no dia 8 de maio, e a Rússia lembra esse dia no dia 9 de maio. Então, esse é um dia que ganhou uma importância gigantesca na Rússia, né? Principalmente com Vladimir Putin. Não que não fosse lembrado antes, você tinha ali celebrações, mas eram celebrações um pouco mais espaçadas, muitas vezes aconteciam em anos terminados por 0 e 5, né? E aí você pegava uma data um pouco mais redonda para celebrar. E o Putin fez dessa data uma super data nacionalista para não ser esquecido. E a lógica dele o mundo tende a não dar os louros que a União Soviética merece pela Segunda Guerra Mundial. Então, o cinema americano, a literatura e tal, coloca ali os Estados Unidos, o Ocidente como os grandes vencedores, aqueles que levaram, de fato, a Alemanha nazista à sua derrota. E o que ele está dizendo não foi bem assim. Quem entrou em Berlim, quem, de fato, correu no encalço ali da Alemanha nazista foi a União Soviética. E no dia de hoje, portanto, na verdade, mais uma vez, estou no dia 8, né? No dia 9, a Rússia ela faz um dos seus grandes eventos, que é exatamente a celebração dos 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista. 29 líderes mundiais são esperados, ou já estão em Moscou, ou são esperados em Moscou, incluindo o presidente brasileiro, né? O Lula já está em Moscou, e o Xi Jinping, né? O presidente da China já está lá também. São esperados ainda líderes de Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, aquela galera que era parte da própria União Soviética, além de vários outros que foram convidados, são esperados lá, líderes da Bósnia, Burkina Faso, Congo, Cuba, Egito, Guiné Equatorial, Etiópia, Guiné-Bissau, Laos, Mongólia, Mianmar, Palestina, Sérvia, Eslováquia, Venezuela, Vietnã e Zimbábue, né? Então, é uma gama bastante grande. Reparem que, quando eu falo os nomes, não tem exatamente países da Europa Ocidental, não tem muitos integrantes da OTAN. Aliás, teve um integrante da OTAN que teve presente, que foi o Robert Fico, que é o líder da Eslováquia. Foi o único membro da OTAN que compareceu. E esse aí, Daniel Souza, ele teve que ser perseverante, viu? Porque ele anunciou que iria. A OTAN disse: olha, eu acho melhor você não ir. E ele falou: eu vou. Só que ele foi descobrindo, Daniel Souza, que no caminho da Eslováquia até a Rússia, o espaço aéreo de todos os seus vizinhos praticamente estava fechado, né? A galera não queria que ele fosse e não abrir o espaço aéreo para que o Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia, chegasse a Moscou. O que significa, Daniel Souza, que ele teve que voar ali em direção ao sul, passou pela Hungria e tal, foi lá para o Mediterrâneo, contornou o norte da África, contornou a Europa pelo Atlântico, passou lá pelo norte do Reino Unido, passou pelo norte da Noruega, Finlândia, até finalmente entrar em espaço aéreo russo e finalmente chegar em Moscou. Só para a gente ter uma noção de como é que havia de fato uma intenção de não deixar o Robert Fico chegar a Moscou. A gente teve ainda rumores sobre a possibilidade de Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, comparecer. Não foi confirmado, me parece que não vai acontecer. E a Ucrânia, ela chegou a dizer que talvez Daniel Souza pudesse colocar uma água nesse chopp, uma água nessa vodka aí, fazer ataques. E a Rússia, isso aqui a gente chegou a falar aqui, Daniel, a Rússia chegou a propor para a Ucrânia um cessar-fogo de 3 dias, dias 8, 9 e 10. A gente não ataca, vocês não atacam. A Ucrânia não respondeu se aderiria ou não, e o que a Rússia disse é que ela, Rússia, vai observar o cessar-fogo ao longo desses 3 dias. Mas, se a Ucrânia fizer qualquer ataque, qualquer gracinha, a Rússia vai atacar de volta. Então, Moscou está sob uma segurança muito rigorosa. Daniel, o salve é o seguinte: não pode acontecer nada. Esse aqui é o momento do Putin, é o momento que ele está ali celebrando, é o momento que ele está recebendo a galera dele,
não pode acontecer nada. Então está tendo, de fato, um sistema de segurança muito rigoroso na capital russa nesse momento, e há, portanto, a expectativa sobre o que a Ucrânia vai fazer. O curioso é que a Ucrânia também convidou líderes europeus para Kiev, para fazer a mesma celebração. Não dá para saber ainda se vai estar, se ela vai ser bem prestigiada ou não, mas o fato é que você tem aí uma disputa, inclusive, sobre qual vai ser a comemoração mais luminosa, aquela que vai atrair mais atenções, mas naturalmente nesse ponto aqui, Vladimir Putin sai muito à frente de Volodymyr Zelensky, Daniel. Agora, Tagui, essa disputa sobre quem verdadeiramente venceu a Segunda Guerra Mundial não é nova, né? No imediato pós-guerra, você já tinha ali aliados sugerindo que venceram a guerra sozinhos e soviéticos sugerindo que venceram a guerra sozinhos. Na prática, os dois lados foram fundamentais, quer dizer, você muito dificilmente teria tido o resultado na guerra que teve sem essa cooperação entre aliados e dos dois lados, né, aliados orientais e aliados ocidentais. Agora, uma provocação que fica, Tanguy, é o Brasil nessa história, porque o Lula vai botar ali uma azeitona na empada do Putin, algo que pode fortalecer aí uma imagem de um certo alinhamento do Brasil à Rússia, à China, e não a independência que o Brasil idealmente deveria ter. Como é que fica isso, né? Como é que fica essa posição brasileira? É claro que eventualmente você pode fazer esse movimento, mas talvez tivesse que oferecer sinalizações numa outra direção para compensar, né? E já existe uma percepção, Daniel, isso não é de hoje, né? Já existe uma percepção, desde a época do Bolsonaro já vi, né, de que o Brasil prefere a Rússia. Né? A Rússia ela é uma referência pra gente, a Rússia, a China e tal. Então, quando você pega ali aquele momento do início da guerra, né, que você tem o Bolsonaro já meio distante do Biden, uma admiração ao Putin e tudo, isso é mantido com Lula, né? A gente muda de espectro político, mas a lógica é mais ou menos a mesma, né? O Brasil meio reticente diante dos Estados Unidos, sem querer encher muito a bola da Europa, né? O Lula tem ali suas boas relações com o Macron e tal, mas também não é lá grandes coisas, mas uma proximidade bastante grande à China, né? Principalmente do ponto de vista econômico, e também uma certa sinergia com a Rússia. Então, eu acho que o ponto aqui, Daniel, você tem uma frase que você sempre repete, que eu acho que é importante aqui: percepção importa, né? O que as pessoas estão percebendo, os sinais que estão sendo dados são de que o Brasil é muito próximo à Rússia e à China, o que não tem problema, pode ser, isso é uma escolha do governo. Mas o Brasil perde com isso um dos seus grandes atributos, que é a sua capacidade de dialogar com todo mundo. É mais ou menos o que a Índia faz, né? A Índia dialoga com todo mundo, meu amigo. A Índia num dia está com os Estados Unidos, no outro dia está com a Rússia, está lá nos BRICS, junto com a China, junto com o Brasil, está se aproximando da África, está se aproximando de todo mundo. Essa é uma postura que para o Brasil seria muito mais bem feita, né, diante dos interesses brasileiros, e ao participar de fato do Dia da Vitória, que mais uma vez não tem problema nenhum participar, zero. Aliás, que bom que participa, mas o ideal seria também dar determinadas sinalizações em direção aos Estados Unidos. Ah, mas é o Trump que é o presidente dos Estados Unidos. Não interessa, simplesmente não interessa. O regime militar brasileiro se aproximou de um monte de país socialista. Isso aí faz parte, né? Isso aí faz parte do jogo. Então, de fato, né, essa percepção pegar para o Brasil, do Brasil como um país que é alinhado a um dos lados, acaba fechando muitas oportunidades, fechando muitas portas para o Brasil, Daniel. Pois é, Tânia, e poderia ser feito de forma até relativamente tranquila, né? Pega essa viagem, aproveita, faz ali algumas visitas, etc., algumas conversas, dá algumas sinalizações e tenta preservar de alguma forma a imagem do Brasil junto ao Ocidente, né? Junto aos Estados Unidos, junto aos europeus, poderia ser algo proveitoso.